Pontualmente, 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Ótima segunda-feira a todos. Fique ligado com a gente, porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. Enquanto o Brasil tenta lidar com a explosão de casos de dengue, outro assunto preocupa as autoridades: os casos de vírus respiratórios em crianças que aumentaram em todo o país. A informação foi divulgada pela Fiocruz. O boletim Infogripe da Fiocruz revela aumento de casos de VSR, o vírus sincicial respiratório, que atinge principalmente crianças de até 2 anos de idade. O vírus sincicial é o principal causador da bronquiolite, uma doença respiratória altamente contagiosa que começa como um simples resfriado, mas pode se agravar e levar à internação. Os sintomas são febre, tosse persistente, chiado no peito e falta de ar. Segundo o relatório, nas crianças de até 2 anos de idade, os casos associados ao VSR superam aqueles associados à Covid-19 nas últimas 8 semanas epidemiológicas, assim como os óbitos das crianças dessa faixa etária. A Fiocruz informou que 18 unidades da federação apresentam crescimento de síndrome respiratória aguda grave no longo prazo, mas 5 estados apresentam aumento de casos só em crianças pequenas. São eles Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe. Só neste ano de 2024, já foram notificados quase 30 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. 43% deram positivo, 39% negativo e o restante aguarda resultado. E entre os casos positivos, quase metade tem associação com o vírus sincicial respiratório. 20% resultaram em Covid-19 e outros 20% em influenza A. Termina hoje o prazo para quem precisa renegociar dívidas com instituições financeiras. São débitos em atraso que não tenham bens dados como garantia. Podem ser renegociadas dívidas com cartão de crédito, cheque especial e empréstimos, por exemplo. Quem tiver interesse pode entrar em contato diretamente com o banco ou por meio do site consumidor.gov.br, além de buscar o Procon. E olha só, líderes mundiais tentam evitar a escalada na violência no Oriente Médio depois dos ataques do Irã a Israel no fim de semana. O gabinete de Israel voltou a se reunir hoje após o primeiro encontro terminar sem resposta. Uma nova reunião do Gabinete de Guerra de Israel foi marcada após o primeiro encontro entre o alto escalão do governo e do exército israelense no domingo terminar sem uma decisão sobre como o país responderá ao ataque do Irã. O gabinete está determinado a responder, mas ainda não decidiu o momento e nem de que forma. O funcionário disse que os militares israelenses foram encarregados de apresentar opções adicionais de resposta. O Irã enviou uma mensagem privada aos Estados Unidos dizendo que a sua retaliação contra Israel terminou. A fala vai de encontro ao que Teherã disse publicamente, de acordo com um alto funcionário da administração. Separadamente, um alto funcionário do governo americano informou aos repórteres que um funcionário israelense disse aos Estados Unidos que não pretende intensificar significativamente o confronto com o Irã. O ministro do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, disse no domingo que o país exigirá um preço do Irã da maneira e no momento que lhes for conveniente. O Gabinete de Guerra de Israel iniciou a reunião pouco após os ataques comandados pelo Irã, que atingiram o país durante este fim de semana. O grupo é composto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pelo ministro da Defesa Yoav Gallant e por Benny Gantz, líder do partido União Nacional e ex-ministro da Defesa. O Irã declarou que o ataque estava encerrado,
mas advertiu que uma nova ação israelense resultaria em uma resposta mais severa. Criticado por entidades judaicas e pela oposição por não condenar o ataque do Irã a Israel, o governo brasileiro segue sem previsão de emitir um novo parecer sobre a tensão no Oriente Médio. Enquanto isso, a Força Aérea Brasileira informou que está preparada para resgatar brasileiros nas áreas de conflito, caso seja necessário. A FAB disse que está em constante prontidão com tripulações e aeronaves à disposição. Desde o início da guerra, em outubro do ano passado, a operação Voltando em Paz da FAB realizou 13 voos e trouxe de volta ao país cerca de 1.500 pessoas, entre cidadãos brasileiros e parentes próximos. 3 voos repatriaram pessoas que viviam na faixa de Gaza. Com a escalada do conflito no fim de semana, a reunião do Conselho de Segurança da ONU de ontem terminou sem a aprovação de uma resolução sobre os ataques do Irã contra Israel, o que aumenta ainda mais a tensão na região. Os primeiros metros cúbicos dos mais novos reatores nucleares da Ucrânia foram despejados na última quinta-feira. Por motivos de segurança, Kiev pediu que a imprensa só divulgasse no sábado. A Ucrânia começou a construir 2 reatores desenhados pelos Estados Unidos em uma usina de energia nuclear do oeste do país. Os trabalhadores da central elétrica de Khmelnytskyi despejaram na última quinta-feira o primeiro metro cúbico de cimento para os reatores, com os quais o país busca melhorar a segurança energética e reduzir a dependência da tecnologia nuclear russa. Participaram da cerimônia o presidente do operador ucraniano Energoatom, o ministro da Energia da Ucrânia e a embaixadora dos Estados Unidos no país. Por motivos de segurança, a operadora de energia de Kiev pediu que a imprensa esperasse até este sábado para tornar público o lançamento. A Ucrânia espera compensar a perda da central elétrica de Zaporizhia, a maior da Europa, que foi ocupada por forças russas em março de 2022. Os reatores utilizados atualmente são de design soviético, mas foram convertidos para suportar combustíveis americanos. Os reatores 5 e 6, que começaram a ser construídos na quinta, usam a tecnologia do reator AP1000 da empresa Westinghouse. Cada uma das unidades vai ter uma capacidade de produção de mais de 1.100 megawatts. A polícia australiana anunciou a detenção de um homem nesta segunda-feira após relatos de que várias pessoas foram esfaqueadas no oeste de Sydney, 2 dias após um ataque similar em um shopping center na mesma cidade que terminou com 6 pessoas assassinadas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Joel Couch atacando principalmente mulheres na ação feita no Westfield Bondi Junction. 5 das 6 pessoas que morreram são mulheres, assim como a maioria das pessoas feridas. Couch, de 40 anos, foi morto por uma policial no local do ataque. O pai dele declarou à imprensa que está devastado e disse que o filho tinha problemas de saúde mental. O caso gerou grande comoção na Austrália e diversas homenagens em todo o país. 8 feridos continuam hospitalizados, alguns em estado crítico, e 4 vítimas receberam alta desde o domingo. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia, um ótimo início de semana para você. Até mais.